Ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe. Fez a terra sobre os mares e a ficou nos oceanos. Abram bem os portões, abram os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe. Fez a terra sobre os mares e a ficou nos oceanos. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus forte, todo-poderoso. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus forte, todo-poderoso. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Abram bem os portões antigos, abram bem os portões eternos, e entrará o Rei, Rei da Glória. Rei da Glória. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Edinaldo. Venham
convocar você nessa noite para adorarmos ao Senhor. O Senhor fez esse dia pleno para estarmos diante da sua presença e hoje é uma noite especial. Eu creio que você que tem expectativas no Senhor será tocado pela palavra de Deus. Eu creio que você vai mergulhar nas Escrituras e principalmente adorar o Senhor com canções, adorar o Senhor com sua vida, dar o louvor que é devido ao nosso Deus. Então, já pega aí sua Bíblia, um caderninho para você fazer anotações, se desconecta daquilo que pode tirar a tua atenção e coloca a tua atenção nos céus. Coloca a tua atenção em Jesus nesse momento. Não deixa que distrações te atrapalhem. E se você tem filhos, convide-os para cultuar e adorar o Senhor também juntos com você. Mas participe desse culto, não só assista a ele, mas participe, se envolva na presença do Senhor. Será uma noite preciosa de glorificação da presença de Deus. Eu creio que você será tocado. Vamos orar. Pai, nós rendemos graça a Ti, te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite, diante de Ti, diante da Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor sobre nós. Que o Senhor venha nos tocar nessa noite profundamente com a Tua presença. Que a nossa vida seja cheia da alegria da salvação e nessa noite possamos ser tocados por Ti. Recebe, Senhor, de nós a adoração com músicas, a adoração com a palavra, que possamos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dá tempo, pega o link, manda para as pessoas que você conhece, convida essas pessoas para adorar o Senhor junto com a gente. Vamos lá adorar o Senhor, vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Deus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Graças ao Senhor pela sua presença na nossa vida, no nosso coração, pois a presença de Jesus nos traz paz, nos dá calma, nos traz alegria. O Senhor é a própria alegria em nós. E que isso seja uma verdade assim também na tua vida, em nome de Jesus. Nós queremos convidar você a cantar algumas canções para adorar o Senhor nessa noite.
Olhos anjos cantam santo. Quero entrar. Olhos anjos cantam santo. Olhos anjos cantam santo. Olhos anjos cantam santo. Quero entrar. Olhos anjos cantam santo. Olhos anjos cantam santo. Olhos anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Jesus, Jesus, tu és a minha força. Tu és a minha força. Jesus, só tu és, só tu és, só tu és, só tu és, só tu Aleluia. Oh, obrigado pela tua presença, Deus. Chega. A tua presença quebra tudo. A tua presença quebra tudo. A tua presença abre portas. A tua presença é a própria cura. Jesus, Jesus, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu preciso. Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom render louvores ao nosso Deus.
porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu creio que você tem sido cuidado pelo Senhor. Eu creio que Deus ele tem, superado até as expectativas de muitas pessoas nesses dias. O Senhor tem guardado você, a sua casa, mesmo nesse distanciamento social, pessoas têm ido trabalhar e não tem o risco de vida entrado na sua casa. Se entrou, pessoas estão sendo preservadas. E eu creio que Deus ele tem sido amoroso, ele continua sendo bom, continua sendo Deus, ele continua assentado no alto e sublime trono, controlando todas as coisas. E se aconteceu algo com algum familiar seu que está enfermo, eu quero nesse momento orar com você. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor por aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Se você que está assistindo, você está doente, não só com a Covid-19, mas com outras enfermidades, eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, então nós vamos clamar, vamos orar ao Senhor pela sua vida. E se você crer junto comigo, milagres irão acontecer em sua casa e na vida daqueles que você crê que precisa de oração hoje, precisa de cura do Senhor. Então, pensa nessa pessoa agora, coloca ela em oração junto com a gente, vamos clamar por essa pessoa nesse momento. Amém? Senhor, te rendo graças, te rendo glória e louvor pelos séculos dos séculos. Bendito é o seu nome. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha com cura agora sobre aqueles que estão enfermos. Eu sei que o Senhor é atemporal e o Senhor é onipresente. Visita leitos de hospitais, levantando doentes hoje, levantando a imunidade, fazendo coisas que não podiam avançar, como plaquetas, os exames. Deus, começa a descongestionar os pulmões e, Senhor, dá força aos ossos cansados, pessoas que estão doentes agora do fêmur, pessoas que estão agora tendo que fazer uma cirurgia. Pai, que a tua mão poderosa venha sobre elas em nome de Jesus, que haja manifestada a tua glória, da tua presença em fé. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que enfermos sejam curados agora. Se tem pessoas nos assistindo nesse momento, Senhor, que estão enfermas, elas serão tocadas por ti, tocadas pela tua presença. Em nome de Jesus agora, receba cura do Senhor em sua vida, receba cura daquele que é poderoso para fazer tudo. Então, no nome de Jesus, eu te declaro limpa, no nome de Jesus agora, teu coração sendo limpo, as vias aéreas sendo limpas, válvulas, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão obstruídas no coração, nas veias, agora veias sendo limpas no poder do nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba cura, restauração, úteros sendo transformados agora, havendo, Senhor, transformação em nome de Jesus nesse útero que está enfermo, doente, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro cura sobre você. Agora, em nome de Jesus, receba cura, receba restauração em seu corpo, receba restauração em sua vida. Aquele que é poderoso para fazer está te tocando nesse momento, está tocando você, homem, está tocando você, mulher. Receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Se você crê nisso, declare amém, nos mande testemunho. Se o Senhor te tocou nesse momento, se você foi tocado, tocada, manda aí no chat dizendo: eu recebi cura do Senhor em minha vida. E eu creio que o nosso Deus está se manifestando, porque Ele é atemporal e o nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nós cremos nisso de verdade. Eu quero refletir em algo com você nessa noite que acredito que vai trazer esclarecimentos para nós. Provérbios 11:24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Algumas versões vai dizer que não por tristeza ou por necessidade. Deixa eu passar censurada. E 2 Coríntios 8:7 diz outra verdade interessante sobre dar. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo na fé,
Na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Há algumas pessoas que acreditam... Deixa eu passar... Há algumas pessoas que acreditam que esse tempo de oferta, de dízimo já passou, era da antiga aliança e no novo pacto nós não temos isso. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia, eu consigo cada vez mais ver que o crente ele tem que ser compromissado no Senhor em tudo. Deus não nos ama em pequenas porcentagens, Deus nos ama por inteiro, Deus está em busca de adoradores verdadeiros, ou seja, quando ele fala de verdade, ele quer pessoas inteiras, ele quer pessoas completas, ele não quer pessoas por metade. Então eu acredito que quando Jesus falou lá em Mateus 6 sobre a questão de adorar dois senhores, adorar Deus e ao dinheiro, você não pode, então o dinheiro ele não pode ser um Deus em nossa vida. E quando nós damos, quando nós repartimos, quando nós temos fidelidade naquilo que é voltado a abençoar pessoas, nós estamos repartindo do que Deus coloca sobre as nossas vidas. E eu acho muito interessante esses versículos que acabamos de ler, porque ele traz verdades na antiga aliança e na nova aliança, e eu acho fantástico esse texto de 2 Coríntios 8, 7, todavia vocês, como vocês se destacam, já falava de que o povo os irmãos de Corinto já se destacavam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, ou seja, que vocês têm pelos apóstolos, pelos irmãos. Destaque-se também neste privilégio de contribuir. Então, contribuir é um privilégio. Eu tinha 12 anos quando entendi essa realidade, e uma coisa que eu decidi em minha vida, ao longo dos anos, na minha formação pastoral, é que eu não posso negar as pessoas a se aproximar desse conhecimento, dessa realidade. Há uma coisa interessante que as pessoas que querem crescer financeiramente, elas fazem cursos altíssimos, gastam muito dinheiro para esse entendimento, e neles contém até muitas coisas que são importantes para o aprendizado. Geralmente vai ser alguém que venceu, que passou por etapas, e ela está ensinando como essa pessoa deve fazer isso. Quando as pessoas querem crescer financeiramente, elas correm para os coaches, elas correm para novos cursos, elas correm para todas as coisas. Mas eu vejo poucas pessoas recorrendo às verdades bíblicas, verdades da palavra, e são estas verdades na palavra de Deus que homens que passaram por situações vão nos conseguir levar e conduzir a um conhecimento de ferramentas que vão nos abençoar. Então, quando você caminha nessa retidão de conservar a palavra do Senhor e conservar os princípios do Senhor, você tem prosperidade em sua vida. E prosperidade, querido, não é dinheiro. Prosperidade não é somente financeiro, prosperidade é realização em todas as áreas da nossa vida. Então você pode ser próspero em tudo, mesmo hoje tendo pouco. Você vai crescendo, você vai sendo aperfeiçoado. Mas eu te pergunto, se você não consegue ser fiel em princípios ao Senhor, imagine em coisas maiores. Como você será fiel? Então, a fidelidade, ela traz um entendimento, não um entendimento de que se eu não fizer, eu vou ser castigado. O fiel não é por isso, isso não é fidelidade, isso é escravidão. A fidelidade é resultado de alguém que ama acima da média, é resultado de alguém que confia acima da média. Eu sou fiel à minha esposa, por quê? Porque eu amo a minha esposa acima da média. Eu não tenho receios nesse amor que eu tenho por ela. Na mesma coisa é o Senhor. Nós somos fiéis ao Senhor, e eu estou querendo lembrar você a não ser fiel somente na questão de dízimos e ofertas, que tem gente que tem habilidade de olhar para isso como uma questão financeira. Eu dou, eu recebo, eu faço e acontece. E ela consegue, entre aspas, ser fiel nesse mandamento, mas esquece o amor, a fraternidade, a bondade, cuidar das pessoas. Então a fidelidade, ela está em volta de tudo isso.
Não é simplesmente a questão de só dar dinheiro. Aí eu vou ter um pobre na rua, vou lá e dou uma esmola. Se aquela esmola foi dada sem uma intenção de dizer assim, eu estou te dando, mas eu queria que você mudasse de vida, isso é simplesmente jogar dinheiro para alguém. Entendeu? Então nós precisamos abençoar. Então eu quero te convidar nessa noite a que você caminhe na fidelidade, a que você conheça a fidelidade ao Senhor. Por que eu continuo ensinando e falando sobre isso e vou sempre falar sobre isso? Porque nós, irmãos, vão chegando e pessoas precisam destravar no seu entendimento sobre essas coisas para que elas possam avançar na sua vida e no reino de Deus. Eu quero te convidar nesse momento, enquanto os irmãos vão estar cantando, vai aparecer aí as contas e você pode fazer essa contribuição via transferência bancária. Por conta dessa pandemia ainda não estamos tendo os cultos presenciais, e você também pode ir lá no nosso Instagram e você vai encontrar a forma lá tem um link também, mas você pode agora entrar nesse link que está aparecendo aqui na sua tela, que vai aparecer durante o momento também, agapinatal.culto.site. Você pode entrar nesse domínio, digitar aí no seu celular, você vai ser levado para um local onde tem links dos tipos de oferta que você quer fazer, de valores. Você pode fazer pelo cartão de crédito, pelo boleto bancário, fique à vontade. Como nós lemos 2 Coríntios 9, faça aquilo que você propôs no seu coração, não importa o valor, mas o que você propôs em seu coração, e isso Deus está olhando e você vai receber a bênção de Deus. Amém? Vamos fazer isso nesse momento.
presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Só quero te adorar. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quero o meu vaso. Eu quero o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero o meu vaso. Eu quero o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero o meu vaso. Eu quero o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero o meu vaso. Eu quero o meu vaso aos teus pés, a ti, aos pés do meu amado Jesus. Tu és meu amado, só tu és. Oh Deus. Quebramos nosso vaso aos teus pés, derramamos perfume que suba a ti a nossa adoração, a nossa adoração. Que suba a ti, Senhor. Que suba a ti, Senhor. Suba a ti, Senhor. Suba a ti, Senhor. Suba a ti, Jesus, meu amado, meu amado. Oh, meu noivo, se Deus, suba a ti, Deus, com incenso, a tuas narinas, meu Pai. Aos teus pés, aos pés do meu amado. Quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, obrigado por cada irmão que pôde contribuir, que Tu continue derramando da Tua glória, da Tua graça sobre a vida deles, multiplicando em tudo. Multiplica a semente dos meus irmãos e irmãs nessa noite, que eles possam crescer em várias áreas de sua vida. Que a palavra sobre fidelidade continue sendo plantada no coração deles e que possamos ver a manifestação do Senhor sobre a vida de cada irmão. Te louvo, te agradeço pela fidelidade desses irmãos, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Prepare o seu coração para receber do que Deus tem para você nessa noite. Em nome de Jesus. Olá, graça e paz a todos, aos irmãos da Igreja Ágape que se reúnem aqui em Natal. Graça e paz a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui podendo falar com vocês, compartilhando uma palavra de Deus. Quero agradecer desde já o convite dos meus pastores e amigos Edinaldo e Rafaela, né? São amigos de longa data, pastores queridos e amigos amados. A gente caminha, né, próximo, né? Estivemos juntos, congregando juntos por um bom tempo. Hoje não estamos mais congregando juntos, mas são pessoas que eu amo, são pessoas que eu aprecio muito e tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas por meio da vida deles. Tenho certeza que Deus está com cada um de vocês nesse propósito, nesse projeto, nessa caminhada da Igreja Ágape, né, que acabou de completar um ano, né? E então eu fico feliz com isso, de ver Deus abençoando vocês. Então, assim, é um enorme prazer estar aqui colaborando com vocês, né, nesse momento, trazendo essa palavra. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra diante desse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia. Graças a Deus está se encerrando, nós cremos nisso, as coisas estão começando a se normalizar, mas é um tempo onde nós passamos vários meses difíceis, meses desafiadores, e que a sociedade em si, ela lançou muitos questionamentos nesse tempo. E até mesmo nós cristãos, em alguns momentos, de repente nos questionamos também. Onde é que dá Deus diante de tudo isso? Ou então, como que nós podemos atravessar momentos como esse? Como que nós podemos lidar com situações como essa? Né? E é diante disso que eu queria trazer uma palavra para vocês. E queria que você lesse comigo, que você abrisse aí sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, tá bom? Então abra aí Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 13. E sim, antes da gente ler, acabei esquecendo de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o pastor Rony Bastos, da Igreja Nova Aliança, né? Estou servindo ali, congregando na Igreja Nova Aliança. E como eu disse, sou amigo de Edinaldo e Rafaela há um bom tempo já, né? Temos uma caminhada longa aí juntos nessa estrada, servindo ao Senhor. Então é isso, quem não me conhece, acabei de me apresentar. Então vamos lá. Filipenses 4, do 1 ao 13, vai dizer assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente. Porque já éreis cuidadosos, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei como ter abundância também. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido, eu acredito que vocês
já devem ter lido, já devem ter ouvido falar dele inúmeras vezes. Mas a palavra de Deus sempre se renova e é sempre bom a gente relembrar aquilo que nos traz esperança. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. A palavra de Deus, ela produz em nós esperança, ela produz novo ânimo, ela produz força, ela produz alegria, ela traz paz, porque a palavra é poderosa, a palavra é o próprio Cristo revelado. Aleluia, a palavra é a manifestação perfeita da essência de quem Deus é, que é a palavra viva de Jesus. E aí, queridos, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele dá algumas orientações interessantes que a gente pode extrair e aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje, para esse tempo que estamos vivendo, para esses desafios, para esse momento onde estamos sendo bombardeados de informações, bombardeados de notícias, bombardeados de opiniões de todos os lados. E muitas vezes a gente se vê no meio de um fogo cruzado. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, muitas vezes me encontro assim, principalmente nas redes sociais, onde a gente vê as pessoas manifestarem suas opiniões, né, de todas as formas. As pessoas se sentem livres para falar o que querem, né, e então a gente se vê no meio de um fogo cruzado mesmo, principalmente de lados muito extremos, né, lados que são extremistas e bem opostos. E aí, como cristãos, como é que a gente pode se comportar? Como que a gente pode proceder diante de tudo isso? E mais, como a gente enfrenta um momento como esse, como temos vivido? É um grande desafio. Até eu e o pastor Edinaldo fizemos um tempo atrás, logo no início dessa pandemia, fizemos uma live, né, onde nós conversamos sobre isso. Falamos também um pouco sobre o tempo do fim, né, e o que essa pandemia significa para os tempos do fim. Mas conversamos um pouco sobre isso, sobre tudo o que isso representa para nós, cristãos, um momento como esse. Eu passo assim na memória rapidamente, durante toda a minha vida, eu nunca vivi um momento parecido. Eu nunca vi nada igual, nada mesmo, assim. Já teve algumas doenças aí, alguns anos atrás, que tiveram um surto grande, mas nada que se comparasse a essa. De fazer a gente ficar em casa, de fazer a gente ter que parar de sair, parar de conviver, parar de estar em comunhão, parar de ir à igreja, parar de visitar as pessoas, parar de sair com os amigos, parar de visitar os familiares, enfim. A gente teve que ficar em casa mesmo, trancado e tudo mais, e essa ideia de pânico, de medo, de terror começou a imperar na sociedade, e as pessoas só compartilhando notícias ruins e compartilhando cada vez mais coisas que geravam mais medo e mais medo e mais medo. E a gente vai se vendo no meio de tudo isso, sabe? No meio de toda essa pandemia, não só de doença, mas uma pandemia de informações e uma pandemia de opiniões, de medo e de terror. E a gente, às vezes, vai sendo levado por isso. Às vezes a gente começa a aceitar e a receber muito o que está sendo dito. Às vezes a gente começa a se concentrar tanto nas notícias, nas informações negativas que estão sendo passadas, e que eu não estou dizendo que são mentira. Muitas delas são verdade, sim. Os números aí estão aí para provar. Muitas pessoas morreram, estão morrendo. E eu não estou menosprezando isso, mas o que eu quero focar nessa palavra, nesse momento, é como a gente deve proceder. Como é que nós devemos nos colocar diante de Deus em meio a tudo isso? Como é que deve estar o nosso coração diante de tudo isso? Será que é para a gente começar a sucumbir a essa ideia de medo, de pavor, né, que está sendo disseminada? Ou qual deve ser a nossa postura? E aí o apóstolo Paulo traz algo que eu acho precioso. Ele começa o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Estai firmes no Senhor. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto, o ponto base, o ponto-chave. Permanecer firme em Deus. Então, diante de tudo isso que estamos vendo, que estamos vivendo, que estamos ouvindo, a primeira mensagem que Paulo traz nesse capítulo é: permaneça firme, permaneça firmado. Ou seja, você tem um fundamento e você vai estar firmado sobre ele. Continue caminhando firmado sobre esse fundamento.
E aí nós lembramos das palavras de Jesus, né, contando aquelas parábolas sobre uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia e outra que construiu uma casa sobre a rocha. No dia mau, nos dias da tempestade, nos dias das ventanias, o que aconteceu com a casa de areia? Foi destruída, mas a que estava firmada sobre a rocha, ela permaneceu firme. Ela sobreviveu, ela ficou ali. Então, isso é que nós precisamos fazer. Nós precisamos permanecer firmes na rocha. Nós precisamos permanecer firmes no fundamento. Qual é o fundamento que nós temos nos firmado? Aí fica o grande questionamento para nós. Mas a instrução do apóstolo Paulo é: esteja firme no Senhor, permaneça firme em Deus, continue firme no Senhor, estais firmes no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto chave, o ponto principal, o ponto mais básico de todos. Para que nós possamos passar por momentos como esse, nós precisamos estar firmados sobre a rocha. E aí vem o questionamento que eu falei agora há pouco. Onde é que temos nos firmado? Qual é o fundamento sobre o qual nós temos edificado a nossa vida? Qual é o fundamento que está, alicerçando, está como base de toda a nossa vida, de toda a nossa história, de toda a nossa caminhada? Qual é o fundamento que estamos usando para construir o nosso presente e o nosso futuro? Essa pergunta eu quero deixar para você, para que você possa refletir um pouco aí sobre ela. Mas é isso. O primeiro ponto é esse. Nós precisamos permanecer firmes, firmados no Senhor. Mas o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele continua falando outras coisas que nós vamos começar a entrar citar essas coisas agora, mas é como se uma coisa fosse chamando a outra. E é isso que eu acho bacana, é isso que eu acho muito legal. Quando chega no versículo 4, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. De repente na sua tradução está alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se, alegrem-se. Estejam contentes, estejam felizes, celebrem, se regozijem. E aí você pode perguntar: poxa, pastor Rony, é legal, essa instrução é muito boa, mas na prática não é tão simples. Como é que eu posso me alegrar o tempo todo? Como é que eu posso me alegrar diante de situações complicadas? Como é que eu posso me alegrar vendo pessoas morrendo todos os dias? Como é que eu posso me alegrar vendo pessoas sofrendo? Como é que eu posso me alegrar se de repente eu mesmo fui afetado por essa pandemia? De repente conheço uma pessoa próxima que infelizmente faleceu, ou então eu perdi meu emprego, eu perdi minha fonte de renda, ou então minha renda foi afetada, eu tinha um negócio, eu era um profissional liberal, um autônomo e fui completamente afetado. E como é que eu posso me alegrar diante de tudo isso? Mas aí, gente, é interessante a gente perceber que o apóstolo Paulo ele não coloca uma condição. Ele não diz assim: alegrem-se se isso acontecer, ou alegrem-se se vocês estiverem assim. Não. Ele diz: alegrem-se, regozijem-se, sempre. É isso que é interessante. Regozijai-vos sempre no Senhor. O que é interessante a gente perceber é que essa é uma instrução que o apóstolo Paulo traz de uma forma bem interessante. Ele não coloca como se fosse um mero sentimento de alegria, onde eu vou me alegrar quando eu me sentir bem. Mas ele fala de uma forma que nós precisamos treinar o nosso espírito, treinar a nossa alma, treinar a nossa mente para nos alegrarmos conscientemente no Senhor. Para que nos momentos em que a tristeza estiver batendo, a preocupação, a ansiedade, o medo, que seja o que for, qualquer sentimento contrário e negativo estiver batendo a porta, a gente conscientemente comece a trabalhar a nossa mente para se alegrar no Senhor. E como é que a gente pode fazer isso? Gente, uma coisa que eu digo para você: não importa a situação, como ela esteja, assim, pode ser muito difícil, eu não duvido e eu não estou desmerecendo situações difíceis que você possa estar passando. Mas, independente da situação, nós sempre, isso é fato, nós sempre vamos ter motivos para nos alegrar no Senhor. Nós sempre vamos ter motivos para sermos gratos a Ele. Isso é muito interessante, isso é muito tremendo da gente compreender. Sabe, nós precisamos acreditar nessa verdade, porque se a gente não acreditar nessa verdade, nós não vamos conseguir cultivar um coração grato, um coração contente, um coração alegre, um coração feliz. E nós vamos falar disso mais aqui à frente.
Porque o apóstolo Paulo, ele mostrou e ele falou que ele conseguiu desenvolver isso. Quando chega no versículo 11, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que ele aprendeu isso, ele desenvolveu isso. Isso que ele está falando, que ele está recomendando, ele está falando porque ele vive isso na prática. Ele diz: eu aprendi a estar contente, seja qual for a situação. Então ele diz: gente, eu aprendi que não importa a situação que eu esteja, eu sempre vou ter motivos para me alegrar no meu Deus. Eu sempre vou ter motivos para agradecer o Senhor e para louvar o seu nome. E é verdade, gente, a gente pode... Em Deus nós podemos ressignificar tudo o que acontece conosco. Todas as situações ruins, tudo o que acontece conosco, nós podemos ressignificar em Deus. Nós podemos dar um novo significado, porque Deus, ele tem esse poder de pegar aquela situação ruim, de pegar aquela situação caótica e transformar em algo maravilhoso. Ele tem esse poder de fazer com que a gente enxergue de uma outra forma, né? Eu lembro de um livro que eu li, e eu deixo como recomendação a você. É um livro que me ensinou muito nessa questão do que eu estou falando aqui, de aprender a estar contente, de aprender sempre a ver um lado positivo, de aprender sempre a ver um lado bom em tudo que acontece, de procurar sempre enxergar algo de bom nas situações que acontecem. E o nome desse livro é Poliana, certo? É um livro cristão, mas ele é um livro que realmente conta uma história, né, de uma menina chamada Poliana. Eu não vou falar muito, né, porque senão eu vou adiantar as coisas e também não é o propósito falar do livro aqui, mas eu deixo como recomendação a você. Depois procure o livro, é muito bom, o nome do livro é Poliana. Ela vai falar muito com você, tenho certeza disso. Então é isso, nós precisamos aprender a nos alegrar em Deus, nós precisamos aprender a treinar a nossa mente para nos alegrar no Senhor. Eu sei que de início pode não parecer fácil, porque a gente está falando às vezes de você vencer sentimentos ruins, sentimentos negativos, mas a gente vence por meio da palavra, a gente vence crendo no que a palavra diz. Então se a palavra diz, alegre-se sempre no Senhor, é porque Deus está dizendo que está te lembrando que você tem sim motivos para agradecer, que você tem sim motivos para se alegrar, que você tem sim motivos para se regozijar nele, independente da circunstância. Você sempre vai ter motivos para celebrar o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda honra e glória. Aleluia. E aí a gente vai avançando. E quando chega no versículo 6, o apóstolo Paulo fala algo também muito interessante, muito importante. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Lembra que eu falei que meio que todos esses pontos, eles vão um chamando o outro? E é isso que a gente está vendo. Esses versículos 6 e 7... eles são uma chave poderosa para que o que a gente leu no versículo 4 sobre sempre se regozijar no Senhor se torne verdade. Porque ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Então assim, quando chegar a inquietação, não deixa ela se instalar, não deixa ela se estabelecer, não deixa ela tomar conta do teu coração e da tua mente. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Então se qualquer coisa te inquietar, o que você tem que fazer? Ele diz: em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, se alguma coisa começa a me inquietar, se alguma coisa começa a querer tomar conta do meu coração, se algum sentimento de medo, de desânimo, de angústia, de ansiedade, de temor, de pavor, começa a querer dominar minha mente e o meu coração, eu preciso parar e dizer: não é isso que o Senhor quer para mim, não é isso que Deus tem para mim. Então, nesse momento, eu preciso pegar todas essas questões que estão aqui dentro, me incomodando, me inquietando, e eu preciso colocar diante dele. Como eu faço isso? Por meio de oração e súplica com ação de graças. Isso é tremendo, gente. Deus está falando assim: olha, quando tiver algo te inquietando, você pode lançar isso diante de mim. Pode jogar para mim que eu aguento, eu tenho as costas largas. Jesus está falando isso para a gente. Eu tenho as costas largas, pode jogar em cima de mim que eu aguento.
Você não está aguentando, está te inquietando, está te incomodando, então lança diante de mim. Mas faz mais do que isso. Não somente lança diante de mim, mas já lança agradecendo pela vitória. Que coisa tremenda. Então ele diz, você pode fazer a sua oração e a sua súplica já agradecendo, com ação de graças, cultivando um coração grato por aquilo que Deus já está fazendo, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que você está colocando diante dele, que você crê que Ele vai fazer. Então, é tremendo isso, porque nós podemos lançar diante de Deus aquilo que nos incomoda e que nos inquieta, e pela fé nós já agradecemos, porque Ele é bom e Ele nos atende segundo a sua vontade. A palavra dele diz isso, na 1 João, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós podemos confiar que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e segundo a sua vontade Ele vai nos ouvir e Ele vai agir. E com certeza a vontade de Deus não é que nós fiquemos com medo, com temor, sabe, sofrendo com ansiedade, com qualquer espécie de pânico ou qualquer espécie de sentimento negativo. Não, a vontade de Deus não é essa. Então, nós podemos lançar tudo isso diante dele, confiando que Ele cuida de nós e que Ele age em nosso coração, Ele age em nossa mente para nos trazer a paz. É isso que fala o versículo 7. É o resultado disso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Por isso, que voltando para o versículo 1, e aí você percebe como tudo vai chamando, uma coisa vai chamando a outra, os pontos vão se conectando. Estais firmes no Senhor, é o ponto principal. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veja, ela é uma paz que ela muitas vezes não vai conseguir ser explicada racionalmente falando, porque ela excede o entendimento, ela excede o poder da nossa compreensão humana, o poder da compreensão da nossa mente. Essa paz que Deus traz, ela é sobrenatural, porque é uma paz que faz com que a gente descanse, faz com que a gente se alegre, faz com que a gente celebre, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a situações que por vezes são caóticas. Mas por quê? Porque é a paz de Deus que excede todo entendimento. Aí aqui vai dizer que essa paz, ela guarda os nossos corações e ela guarda as nossas mentes. Então veja, ela guarda as nossas emoções e ela guarda os nossos pensamentos. Essa paz de Deus, ela serve como uma armadura para envolver as nossas emoções e os nossos pensamentos. Mas é por meio de uma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo diz, é por meio de Cristo, é através de Jesus. Por isso que nós precisamos estar firmes no Senhor. Por isso que nós precisamos estar firmes nele. Permanecendo firmados nele, nós vamos agir como um filho que recorre ao seu pai no dia da dificuldade. Nós vamos lançar tudo diante dele, com oração e súplicas e com o coração grato, já agradecendo pela vitória, e receberemos o refrigério da sua paz, que excede todo o entendimento. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos entendendo como nós podemos vencer tudo isso, como nós podemos enfrentar momentos difíceis. E essa lição que nós estamos aprendendo aqui nesse texto não é somente para esse tempo de pandemia. Eu estou falando desse tempo porque é o que estamos vivendo. Mas isso é para todo e qualquer momento difícil que passarmos, que enfrentarmos. Isso é para toda e qualquer situação complicada, para todo e qualquer desafio que surgir nas nossas vidas. Veja, Deus ele é muito claro por meio do apóstolo Paulo nesse texto. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Então muitas vezes o que acontece? Nós deixamos as pequenas coisas que vão acontecendo irem dominando o nosso coração. De repente, sei lá, uma coisa que não deu certo aqui, uma coisa que saiu fora do que eu imaginava ali, né? De repente algo que aconteceu, algo que alguma pessoa me fez, algo que, sei lá, fulano, ciclano falou, e a gente vai guardando isso. Coisas que vão nos inquietando, nos incomodando, a gente começa a guardar, acumular. E um dia a conta chega, sabe? Esse depósito onde a gente vai acumulando as coisas, que é o depósito da nossa alma, um dia ele enche. Quando a gente se vê, a gente está dominado por sentimentos ruins. A gente está dominado por sentimentos que roubam a nossa paz, que roubam a nossa tranquilidade, que vão nos inquietar. Então o que nós temos que fazer é não deixar essas coisas descerem ao nosso coração. Se alguma coisa te inquietou, coloca diante de Deus. Se alguma coisa te incomodou, lança diante de Deus. Se alguém fez alguma coisa com você, libera perdão, perdoa, sabe? Não vale a pena guardar coisas ruins. Não vale a pena. Então,
Nós precisamos aprender a nos livrar rapidamente daquilo que nos faz mal. Sabe, não deixar aquilo que nos inquieta dominar o nosso coração. Nós precisamos treinar isso, a sempre colocar diante de Deus. Aconteceu algo, coloca diante de Deus. Aconteceu, coloca diante do Senhor. Vai orar, vai colocar diante dele em oração e súplica. Começa a agradecer pela vitória, começa a agradecer pela situação mudada, começa a agradecer pelo agir de Deus na tua vida, começa a agradecer por tudo que ele já fez e você vai ser invadido por essa paz sobrenatural. E é assim que a gente vai enfrentando esses momentos. É por meio de Cristo. E aí, voltando ao texto que eu acabei já lendo anteriormente, né, falando sobre ele, do versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo, ele finaliza esse texto que a gente leu até o 13, né, então ele finaliza aqui no 13, falando que ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a passar por todo tipo de situação e continuar bem, e continuar firme, sabe, e não ser destruído, e não ser abalado por aquilo. Porque aí no 13 ele finaliza de uma forma perfeita. Ele diz, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Veja que coisa poderosa. Jesus, ele nos fortalece. Jesus, ele fortalece você. Ele fortalece a tua vida, ele fortalece a tua mente, ele fortalece a tua alma, ele fortalece o teu espírito. Jesus é o maior interessado em fortalecer a tua vida. Mas aí que tá, será que nós estamos tão interessados quanto ele? Para fortalecer a nossa vida nele. Então, o apóstolo Paulo, ele deu aqui diversos princípios, ele deu aqui diversas orientações de como nós podemos resistir no dia mau, de como nós podemos atravessar os períodos difíceis, os períodos que são desafiadores. Vamos relembrar rapidamente, ele fala sobre estarmos firmes no Senhor, permanecer firme em Deus, firmado na rocha. Segundo, alegrar-se sempre no Senhor, sempre se alegrar nele, sempre regozijar, ou seja, treinar a nossa alma e a nossa mente para que a gente possa conscientemente celebrar o Senhor e louvá-lo e agradecê-lo por tudo que ele tem feito e continuará fazendo. Terceiro, não guarde nada que te faz mal e que te incomoda. Não esteja inquieto por coisa alguma, lança tudo imediatamente diante do Senhor, por meio de oração, por meio de súplica, com ação de graças. E aí o que acontece? O quarto ponto, nós vamos ser invadidos por uma paz sobrenatural. E essa paz, ela começa a ser uma armadura para as nossas emoções e para os nossos pensamentos. Ela guarda a nossa alma e a nossa mente por meio de Jesus Cristo. E aí, o quinto e último ponto é justamente o apóstolo Paulo falando. O compilado de tudo isso, o resultado final de tudo isso, de vivermos todos esses princípios, é que teremos desenvolvido um espírito fortalecido em Deus, de tal maneira que vamos conseguir enfrentar todas as situações e vamos permanecer firmes, vamos estar contentes, vamos ter aprendido a passar por tudo, sabe? Vamos ter aprendido, como ele diz aqui, a estar contente com isso. Ele diz, seja qual for o meu estado, eu estou contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu pratiquei tudo isso que eu estou falando para vocês e eu aprendi e eu consegui desenvolver um espírito e um coração grato ao Senhor, firmado nele, que se alegra nele, que não guarda nada de ruim, mas que não se deixa levar por inquietações, mas que lança tudo diante dele. Eu aprendi a desfrutar dessa paz sobrenatural e por isso eu consigo passar por todas essas situações. Eu consigo estar bem, eu consigo passar pelo dia bom, pelo dia da fartura, pelo dia da abundância, mas eu também sei enfrentar o dia mau, o dia da necessidade, o dia da dificuldade. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar os dias maus, eu posso vencer os dias maus, eu posso vencer os desafios, eu posso vencer as dificuldades, assim como eu posso passar pelo dia bom, continuando sendo grato, sem perder a essência da humildade que o Senhor me deu. Então ele diz, eu posso tudo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. O segredo é esse, sabe? O grande segredo é esse, é Cristo. A glória é sempre dele. Tudo é por ele e para ele. Então, finalizando essa palavra, fique firme no Senhor. Permaneça firme. Alegre-se nele. O Senhor é bom. O Senhor está cuidando de você. Não guarde coisas ruins, sabe? Lança tudo fora, lança tudo diante do Senhor por meio de oração e súplica e receba essa paz sobrenatural que vai guardar a tua alma e a tua mente
em nome de Jesus. Fique firme e você vai desenvolver esse coração grato que aprende a passar por tudo, a enfrentar tudo, porque o Senhor te fortalece, Jesus te fortalece, Ele cuida de você, Ele está contigo. Receba essa palavra, creia nisso, tome posse, avance em fé. Não deixe as notícias ruins, não deixe as opiniões ruins de pessoas, não deixe palavras ou frases que foram lançadas contra a tua vida te desanimarem, te mergulharem em desânimo, em ansiedade, em medo, em temor, não. Mas esteja firmado no Senhor. Lança tudo diante dele. Desfruta dessa paz maravilhosa, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Irmãos, que culto maravilhoso, que tempo precioso de adoração ao Senhor, que tempo maravilhoso, que palavra poderosa. E eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que você foi tocada por Ele. Eu não posso deixar de fazer algo que eu sempre faço, que é orar por pessoas que ouviram essa mensagem, foram tocadas pelo Senhor, estão decididas em seu coração em reconectar a sua vida e entregar a sua vida ao Senhor. Então, quero orar por você que deseja entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, levante sua mão aí onde você está em sua casa e ore comigo nesse momento. Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, entrego o meu coração diante de ti. Eu te agradeço pelo teu cuidado sobre mim e que o Senhor, que escreveu o meu nome no livro da vida, me aperfeiçoe, me mude e me transforme para que eu possa caminhar diante da fé com o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo que o Senhor liberou sobre minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais a mesma. Eu desejo caminhar na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração a primeira vez em sua vida, ou se você fez novamente por entender que você precisava se conectar no Senhor, fala com a gente. Nós queremos te acompanhar, queremos te abençoar, queremos estar junto de você, te caminhando para aquilo que Deus planejou sobre sua vida. E eu quero agradecer você que assistiu esse culto, ficou aqui, que participou com a gente. Eu quero te abençoar nesse momento. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pelo tempo de adoração, obrigado por tua presença em nosso meio. Dá-nos, ó Pai, uma noite de sono tranquila, revigorante, que possamos, ó Deus, descansar em Ti, descansar naquilo que o Senhor planejou sobre as nossas vidas. Abençoa os meus irmãos e irmãs, ó Deus, e o final de semana que está se aproximando seja excelente no Senhor. Nós, ó Pai, pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha cessar essa pandemia em toda a terra. Em nome de Jesus, se você crê, declare amém. Amém? Eu quero fazer com você a oração que nós chamamos de bênção apostólica. Se você puder, estenda suas mãos na posição de receber. E Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre, em nome de Jesus, sobre todos. Amém. Amém, irmãos? Até o nosso próximo culto. Domingo agora, às 19 horas, nós vamos estar adorando ao Senhor. E eu aguardo vocês para juntos celebrarmos a Jesus.